Ora, bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu trago um autor português bem conhecido entre nós que se chama Jaime Nogueira Pinto, que já fez vários trabalhos muito interessantes. É para mim um dos escritores de referência em Portugal e trago hoje uma obra que tem por título Portugal, Ascensão e Queda. Portanto, eu vou mostrar aqui, um trabalho de grande relevo. Portugal, Ascensão e Queda. O Império Português desapareceu há 40 anos, fragmentado em partes, povos e comunidades, que começaram então também no sofrimento, na incerteza e na esperança, a sua vida na história. Século e meio antes, outra parte desse império tinha-se separado com a independência do Brasil, essa mais pacífica feita sem a comunidade internacional. É a história acontecida, sancionada pela justiça dos factos. No mundo presente, a decadência da Europa e do Ocidente é também um facto. Agora, outros continentes, outros povos, outras áreas estão a tomar as chaves e as rédeas do futuro. A maioria dos povos lusófonos estão nesta área e são agora, como nós, fomos, povos jovens, unidos, com fé, a vontade e a força de fazerem coisas no mundo. E alguns têm os trunfos e os meios para os desafios que aí vêm. O lugar dos portugueses que não se resignam à mediocridade imensa ou ressentida de tributação do centro europeu. Pode também ser ao lado desses povos, erguendo a partir de um passado unido, sofrido, dividido, uma convergência futura. Portanto, isto é uma pequena parte da introdução do livro, Portugal, Ascensão e Queda. Do que é que nos trata esse livro? O autor faz aqui uma coisa muito, muito interessante. Vai fazer um pouco a história de Portugal, mas com uma comparação com a ciência política. Vai buscar grandes autores, por exemplo, como Maquiavel, como Aristóteles, como vários autores ao longo da história, e faz aqui uma comparação sobre o que foi o Império Português, qual foi o seu apogeu e qual foi a sua queda. Portanto, é um livro que eu recomendo a leitura, muito interessante. O livro, portanto, o autor dispensa aqui a apresentação, não é? Meus amigos do Facebook já conhecem. Portanto, o primeiro capítulo, Ascensão e Queda, segundo capítulo, da Fundação à Primeira Crise, terceiro capítulo, Os Caminhos do Mar do Oriente, quarto capítulo, lá está, como eu disse, Maquiavel em Portugal, não é? Depois, quinto capítulo, o Sebastianismo, Derrota, Sujeição e Mito, sexto capítulo, o Despota Lusitano, sétimo capítulo, Portugal e a Revolução, oitavo capítulo, a Partilha da África, capítulo 9, a República Jacobina, capítulo 10, a República Autoritária, capítulo 11, Portugal na Guerra de Espanha, capítulo 12, Orgulhosamente Neutros, capítulo 13, o Império contra as Nações Unidas e, por fim, capítulo 14, o último capítulo, da Última Revolução, a Última Crise, depois notas, bibliografia e notas finais. Portanto, este livro, de facto, vale a pena nós termos este livro e lermos, comprarmos e lermos o livro, porque este autor, como mais uma vez eu disse, Jaime Nogueira Pinto, é extremamente brilhante em análises sobre história e política, principalmente no que diz respeito a Portugal. E eu penso que este livro faz uma visão do que Portugal foi e do que Portugal é hoje. Portanto, uma diferença entre o grande Portugal que nós tivemos, não é? A conquista de Portugal, do mundo por Portugal, não é? Portugal foi o primeiro país a descobrir o mundo e a triste figura que Portugal hoje tem, infelizmente, não é? Por causa de muito do que aconteceu na política portuguesa nesses últimos 30, 40 anos, não é? 40 e tal anos, portanto, da corrupção também, de tudo isso, de todo este abaixamento do nível político e até do nível filosófico em Portugal, não é? Até no próprio nível dos estudos, não é? Temos tido um abaixamento muito grande e é uma pena porque Portugal já foi grande, é um país grande e eu creio que o povo português é um povo muito especial, que tem capacidades muito grandes e que pode alcançar voos muito altos. Mas para isso é preciso que o nosso povo acorde.
É preciso que os portugueses deixem de estar a dormir como têm estado esses anos todos, que Portugal consiga acordar e consiga novamente se levantar, porque nós fomos um povo, sem dúvida, um povo sem igual ao longo da história do mundo. Os próprios descobrimentos provam isso. A nossa história prova isso também. E eu deixo aqui mais uma vez esta recomendação. Portanto, o livro de Jaime Nogueira Pinto, Portugal, Ascensão e Queda. Portanto, fica aqui mais uma recomendação e espero que tenham gostado deste vídeo e até uma próxima.